Henrique de Campos Meireles nasceu em Anápolis, em Goiás, cursou engenharia civil na Escola Politécnica da USP em São Paulo e tem MBA em administração pelo Instituto, que é difícil falar o nome aqui, acho que é COPED, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se não for, me desculpe aí. Foi presidente do Banco Central de janeiro de 2003 a novembro de 2010. Antes de assumir o Banco Central, Meireles foi presidente mundial do Banco de Boston. Ele iniciou as atividades do Banco de Boston em 74 e se tornou presidente da instituição no Brasil em 84. Também já integrou o conselho da Harvard Kennedy School, e tem um monte de palavra em inglês aqui, ô Garrafa. Eu não sei nem falar português, se ficar botando um monte de palavra em inglês aqui. Também participou do MIT, não é? Que é uma instituição educacional super conhecida do mundo inteiro. Em 2002 foi eleito deputado federal, cargo do qual abdicou para comandar o Banco Central, e tem enfrentado bucha atrás de bucha nesse país e tem resistido, tanto que é virtual candidato a presidente da República, só não é se não quiser, porque a administração econômica do país tem dado resultado em que pese a gente enfrentar uma crise terrível que, obviamente, não depende só do ministro. Para enfrentar essa crise tem que ter peito e tem que ter conhecimento, o próprio currículo lhe precede, não é? Ministro, um prazerão falar com gente que é de Goiás, mesmo porque boa parte da minha família é de lá. Abraço ao senhor, ministro, bom dia. Abraço, bom dia, prazer enorme estar falando aí com você num momento tão importante para o Brasil, e mais ainda levando em conta aí a sua família lá e o fato deles serem goianos, né? Eu aprendi até a gostar de piqui, se o senhor quiser saber, viu, ministro? Até de piqui, um arrozinho com piqui, chamado arroz do Cerrado. O senhor deve ter comido lá várias vezes o arroz do Cerrado, que é muito bom. Exatamente. Os caras faziam num bar lá, como é que é o nome do bar? Esqueci, Piquiras. Exatamente. Bom demais aquele arroz do Cerrado. Isso. Ministro, está difícil de digerir a economia brasileira por uma série de problemas, né? Agora há pouco o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que a pauta econômica apresentada pelo governo é um café velho e frio. Chamou de equívoco, de desrespeito ao Congresso e um abuso. O senhor, como responsável pela economia do Brasil, como é que recebe essas declarações do Rodrigo Maia? Olha, são duas coisas diferentes aqui que nós estamos falando. A primeira delas é o que é essa lista, né? Acho que há um mal-entendido sobre o que é a lista. A lista não é uma relação de ideias de novos projetos, né? A lista é algo que analisa e prioriza os diversos projetos de lei que já estão em tramitação no Congresso, né? Na medida em que a intervenção federal no Rio de Janeiro impossibilita, né, durante a sua vigência, que haja tramitação de emenda constitucional, isso faz com que não seja tramitada no período a emenda da reforma da Previdência. Isso faz com que abra a possibilidade de que essa agenda tenha outras prioridades que era total até agora da reforma da Previdência. Então, o que nós fizemos foi, do ponto de vista da economia e da capacidade do Brasil de produzir mais, de produzir melhor, aumentar a renda, etc., quais são aqueles projetos que estão lá em tramitação no Congresso e que são prioritários, né? Então, não é uma lista de novos projetos e coisas que nunca se ouviu falar, e etc. Nada disso. A segunda coisa que tem são alguns projetos, como, por exemplo, a simplificação tributária, que também já é um projeto em andamento, já há bastante tempo, na Secretaria da Receita Federal, fazendo projeto de reformulação de PIS, COFINS e etc., e que agora nós estamos formatando e será enviado ao Congresso Nacional.
Portanto, é uma questão de priorização daqueles projetos mais importantes, a maioria deles que já estão lá, né? Alguns deles apresentados durante o correr do ano passado, alguns deles já votados numa casa ou noutra, mas que são projetos de maior relevância e na avaliação das nossas equipes técnicas, do Ministério da Fazenda, do Planejamento e do Banco Central, são aqueles projetos que são os mais relevantes e prioritários a serem aprovados. Agora, evidentemente, que o Congresso Nacional é soberano, já dizemos isso aí há muito tempo, vai votar, aprovar aquilo que julgar adequado e compete aos presidentes das casas definir a pauta, como é o seu dever regimental. No ano eleitoral, não tem perspectiva de que alguns comentários tenham fundo eleitoral, porque tanto o senhor quanto o Rodrigo Maia devem ser candidatos a presidente da República. Eu não sei se o senhor vai ser ou não, mas existe a grande probabilidade. Rodrigo Maia também. A partir daí, os julgamentos não ficam meio sob suspeita, porque se o senhor der muito certo com a economia, ele não daria certo para o outro lado. O senhor entende bem o que eu quero dizer? Isso é uma prosa bem indireta. Não, Natana, eu posso falar por mim, né? Do meu ponto de vista, eu estou 100% focado no meu trabalho de conduzir a economia brasileira, levar o Brasil a crescer mais, de forma mais sustentável, gerando mais renda. Isso está, de fato, acontecendo e qualquer coisa que eu decida fazer no futuro tem como base exatamente esse trabalho de recuperação da economia brasileira. Então eu não penso em outra coisa que não seja fazer com que o Brasil consolide o seu crescimento. Este ano nós estamos esperando uma taxa de crescimento de 3% do produto, que é uma recuperação extraordinária, considerando-se a queda de 3,6% que aconteceu no ano 2016, por exemplo, e a queda similar do ano 2015, e esperamos criar 2,5 milhões de novos empregos no Brasil em 2018. Portanto, o importante é isso, o nosso foco total é nesse ponto. Agora, evidentemente, iniciando-se o mês de abril, segundo a determinação legal, vamos decidir se vamos ou não pensar em outro projeto, por exemplo, essa possível candidatura. Mas, no momento, eu não penso nisso. O meu foco total é em conduzir a economia brasileira, voltar ao Brasil, colocar o Brasil para crescer, controlar as finanças públicas, fazer com que isso possa acontecer evitando-se aumentos de impostos. O Brasil precisa crescer mais e melhor e temos que cumprir a nossa finalidade fundamental de qualquer política econômica, que é aumentar a renda da população brasileira com inflação baixa, que é exatamente o que está acontecendo no momento. E, portanto, eu não posso falar por outras pessoas, mas é esse o meu enfoque e o meu trabalho e concentração no momento. O senhor estaria mais propenso a aceitar a candidatura à presidência da República? Olha, Datena, no momento eu não estou pensando nisso. Eu acho que tem uma série de questões que têm que ser avaliadas, né, nas próximas semanas, né? Vamos olhar isso e vamos ver aí como é que saem os próximos números da economia. Esse aqui é o aspecto mais importante. Depois disso também vamos ver aí sim, no devido tempo, a questão política, de partidária e etc., de composições, e a partir daí eu tomarei uma decisão e, no fundo, uma decisão desse tipo, ela tem como um componente fundamental um desejo pessoal, um compromisso pessoal de enfrentar esse desafio. E isso é algo que eu deixo para tomar a decisão no momento certo. Na minha vida toda foi assim, desde quando eu tomei a decisão de trabalhar numa grande organização internacional, quando eu fui convidado para assumir a presidência mundial no exterior, eu fui para lá. Depois voltei, decidi me candidatar a deputado federal, renunciei ao mandato para assumir a presidência do Banco Central. Tudo isso foram decisões que foram tomadas no momento certo. E no momento certo eu vou tomar mais essa. Ministro, por emenda, o senhor já disse mesmo, não dá para aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência. Por emenda não dá por causa da intervenção.
O governo chegou a pensar em projeto de lei. Isso está sepultado? O governo não vai tentar reformar a Previdência através de projeto de lei? Por enquanto está sepultada a reforma da Previdência? Olha, sepultada não. Ela está suspensa até que seja encerrada a intervenção no Rio de Janeiro, que era um assunto prioritário, fundamental. Não poderia ser adiado a intervenção no Rio. Isso foi feito e teve que ser feito no momento certo. Agora, eu acredito que se nós tivéssemos, por exemplo, chegar à conclusão, num determinado momento, que não haveria votos suficientes para aprovar a Previdência, e tivéssemos, então, abandonado a ideia de propor uma reforma da Previdência neste governo, aí sim talvez pudesse justificar planos 2 ou plano B, C, ou o que for. Agora, no momento em que a reforma da Previdência está na pauta, continua sendo prioridade e, terminada a intervenção do Rio, é a prioridade número 1. Não me parece justificável ter soluções alternativas para serem discutidas e, se forem aprovadas, valer por alguns meses até entrar a reforma. Portanto, eu acho que o correto agora é nós nos concentrarmos, em primeiro lugar, em aprovar todos os projetos que são fundamentais para o país, botar a economia para crescer, no devido tempo, sim, aprovar a reforma da Previdência. Olha, eu não sei se o senhor é candidato, mas o senhor está no foco das atenções. Se melhorar para melhor, se piorar para pior, tá. Porque a Ana Nery não passa de me passar pergunta aqui do ouvinte. Eu vou fazê-las no devido tempo. Deixa eu esgotar o meu repertório aqui. Mas é impressionante como todo brasileiro que nem entende de futebol começa a entender de economia também, porque pesa no bolso dele. Mas é impressionante o que tem de gente aqui querendo fazer pergunta para o senhor. Depois, se o senhor permitir, é claro, porque não foi combinado previamente, a gente coloca algumas perguntas dos ouvintes aí, com a sua permissão, é claro. Não seria nem ético eu colocar sem perguntar para o senhor. Agora, uma outra coisa que é importante, quando eu tive com o presidente Temer lá no Palácio do Planalto, aliás, sexta-feira eu vou entrevistá-lo de novo. Se eu tiver alguma pergunta para ele, não tiver agenda com o presidente, o senhor me passa que eu pergunto para ele. Mas a última vez que eu tive com ele, ele me disse o seguinte: Datena, se não tiver reforma da Previdência, o país quebra e eu vou aumentar impostos. Isso aí foi bem claro e taxativo. Como não vai ter reforma da Previdência durante o governo dele, o senhor disse que enquanto houver intervenção, não tem como ter reforma da Previdência. Tem previsão de aumento de impostos, previsão imediata ou não, ministro? Não há previsão de aumento de impostos esse ano. O orçamento de 2018 está sustentável, é um orçamento equilibrado, e a reforma da Previdência, ela, de fato, tem efeito a prazo maior. É um efeito que vai subindo ao longo do tempo. O déficit da Previdência vai crescendo a cada ano que passa, chegando daqui a 10 anos a ocupar cerca de 80% do orçamento da União, se nada for feito. Portanto, tem que ser feito. A reforma da Previdência não é uma questão de se será feita, a questão é quando ela será feita. E agora, acredito que, resolvida essa questão da intervenção no Rio de Janeiro, aí certamente a reforma da Previdência passa imediatamente a ser prioritária na pauta. Agora, em dito isso, é importante dizer o seguinte, para te dar uma ideia, em vários anos, se olharmos mais à frente, 40 anos à frente, a Previdência no Brasil, o déficit, passa a representar cerca de 10% do PIB, de aumento do déficit. Isso aí é insustentável. Aí sim, nós teríamos que ter aumentos brutais de impostos no futuro só para pagar a Previdência. Nós chegaremos ao ponto que todos nós brasileiros estão trabalhando para pagar a Previdência. E o segredo é também garantir, em consequência disso, a sustentabilidade. No fundo, garantir que cada brasileiro receba a sua aposentadoria. Se você pegar países, por exemplo, como a Grécia, na Europa, chegou num certo momento, parou de pagar a aposentadoria diminuiu o valor da aposentadoria para aposentados. Isso é um absurdo. E depois diminuiu de novo, chegou a cortar 14 vezes.
Portanto, isso é uma coisa que nós temos que evitar no Brasil, porque senão não só isso pode acontecer, como piora. As pessoas podem começar a ter insegurança de que vão receber a sua aposentadoria no futuro, porque a Previdência pode quebrar. Isso aconteceu em diversos países, já está perto de acontecer em alguns estados brasileiros. Portanto, estamos trabalhando a tempo e a hora para garantir que todos os brasileiros tenham direito à aposentadoria e que não haja aumentos de impostos no Brasil. E, se demorar muito tempo, aumentos brutais de impostos. Tudo isso não seria aceitável pela população e, portanto, temos que reformar. O senhor não está dizendo que não vai ter, que dependendo da situação pode ter, e muito mais grave do que seria escalonado agora. Não, no futuro. O que eu quero dizer é o seguinte, este ano não haverá aumento de impostos. Não, e nem, agora, no futuro, se não existir a reforma da Previdência, nos próximos anos, isso será necessário, sim. É o que eu estou dizendo. Porque se você, por exemplo, não começar a aplicar agora, eu não preciso engolir a deusa o senhor falou em Grécia, a deusa da inteligência grega, que é a Bétis, que foi engolida pelos Zeus, e por isso ele teve inteligência para brigar com outro deus lá, que eu não sei quem é. Mas eu não preciso engolir a deusa da inteligência para saber que em ano eleitoral ninguém vai aumentar imposto. Principalmente se o Temer é candidato. É claro que ele não vai aumentar imposto. Só que o ministro deixou claro uma coisa aí que me assusta. Porque se você escalonasse os aumentos de impostos agora, né, o que seria absurdamente uma medida anti-eleitoral, porque se o presidente é candidato e deve ser, ele não ia aumentar imposto. Se o ministro é candidato e deve ser, não vai aumentar imposto, é claro que não. Mas vem uma paulada lá na frente, porque todo mundo está dizendo que o Brasil ia acabar se a Previdência não fosse reformada. O ministro está dizendo aí que não vai acabar agora, mas pode acabar lá na frente. Porque você aposentado pode ficar sem receber, não foi isso que eu entendi, ministro? Não, a ideia é um pouco diferente. A minha ideia, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, nós vamos fazer a reforma da Previdência e não será necessário aumentar impostos no futuro. Agora, o que é óbvio que, não fazendo a reforma da Previdência, sim, aí vai ter que ter aumento de imposto. Agora, não justifica decidir aumento de imposto, sendo que é possível e viável aprovar a reforma da Previdência. Então, esse é o ponto fundamental. Nós temos que aprovar a reforma da Previdência. Isso é uma necessidade. Mas isso depois do governo Temer, que se é em dezembro, é depois do governo Temer, não é isso? Se de fato a intervenção durar até o final do ano, sim. É isso. Então, não tem reforma da Previdência até lá e possivelmente não haja aumento de impostos até lá. O que lá na frente, se não houver uma reforma da Previdência urgente, com o próximo presidente, aí a bucha já vem represada, o que é mais complicado. Não, eu acho o seguinte, eu acho que não é exatamente uma questão de represamento, mas é uma outra questão. É que quanto mais tempo passar para fazer a reforma da Previdência, mais dura será a reforma. Esse é o ponto fundamental. E os riscos são maiores, né? Inclusive de gente não receber aposentadoria, né? Exatamente. Então tem que fazer a reforma. A questão é só quando. E quanto mais cedo, melhor. Ministro, uma pergunta que parte de uma inquietação dos comandos, dos comandantes militares a respeito da intervenção do Estado do Rio de Janeiro. Os comandantes militares já vêm reclamando há muito tempo que a grana do Exército está curta, a grana da Marinha, da Aeronáutica, a grana está curta. E que as Forças Armadas não teriam como arcar com essa intervenção com o dinheiro que elas já recebem. O governo pensa em fazer aportes para as Forças Armadas brasileiras nesse financiamento dessa intervenção no Estado do Rio de Janeiro, que isso é preocupação gerada entre os militares. Olha, Atena, em primeiro lugar, a princípio não está decidida nenhuma intervenção de tropas federais no Rio. Existe uma intervenção federal, sim, mas é administrativa, isto é, o comando das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, da Polícia Militar, da Polícia Civil, etc., passam para o general Braga Neto, que é o comandante militar da região leste do Brasil. Portanto, este assunto continua sendo pago, isto é, todas as despesas da polícia, etc., no Rio de Janeiro, continua normalmente sendo paga pelo Estado do Rio. O que nós estamos fazendo, sim, é continuando com o plano de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, que é um plano em andamento, nós temos trabalhado intensamente nele há muito tempo. E já foi feito um empréstimo para o Rio
inclusive, de um banco no exterior com garantia do Tesouro Nacional, no valor aí de 2,8 bilhões de reais. Além disso, já existe um outro empréstimo com garantia de resultado de receita de petróleo, que está em andamento, e isso deve ser resolvido rapidamente essa semana, e é mais 1 bilhão de reais. Então os aportes continuam, sim, para o Estado do Rio de Janeiro, visando aliviar a situação fiscal do Rio e permitir que o Estado, de fato, pague as suas forças de segurança. Agora, se houver necessidade de intervenção de tropas federais que gerem despesas extras para o Exército, etc., aí certamente eles vão fazer as suas contas, os seus cálculos e vão nos informar, né? Mas no momento não tem nenhum pedido nesse sentido. Objetivamente, existe sim um esforço enorme para continuar resolvendo o problema fiscal do Estado, e agora, esta semana, estamos trabalhando nesse empréstimo de 1 bilhão de reais. Se houver necessidade de aporte para uma intervenção maior, não só estratégica, administrativa, mas de uma forma definitiva com uso de tropas, o governo tem dinheiro para isso? Olha, da TENAI será o seguinte: o orçamento está sujeito ao teto de gastos federal, tá? Então, o que nós vamos ter que fazer será realocar recursos de outras áreas do governo. E aí, vou lembrar um ex-presidente do país, né, antes de 1930, chamado Washington Luiz, que dizia que governar é construir estradas, né? Eu diria que governar é definir prioridades. Então, é muito importante que definamos com clareza. Evidentemente, segurança é uma prioridade nacional hoje. Então, não há dúvida que isso vai prevalecer sobre outras necessidades, todas válidas, dos diversos ministérios. Mas vamos aguardar para saber se, de fato, será necessário o uso de tropas federais do Rio de Janeiro, porque até o momento não houve essa decisão. Como é que o senhor, como integrante do governo Temer, e que possivelmente será candidato a presidente da República, avalia essa intervenção como necessária, como inadiável, e que não foi por motivos políticos que o presidente Temer tomou essa decisão, e sim porque a situação do Rio estava insustentável? A situação do Rio de Janeiro estava, sim, saindo de controle. Não é aceitável em que crianças passam a ser cada vez mais atingidas por bala perdida, tiroteio entre bandidos e etc. O assalto a pessoas, a cidadãos, arrastões, etc., como já estava acontecendo no Rio de Janeiro. Não é possível isso. E assassinatos e mortes por bala perdida, seja de crianças, que é um absurdo, mas seja de senhoras, de mulheres, de jovens, ou de homens, de idosos, seja lá quem for, é absolutamente inaceitável. Então, o país não pode conviver com uma situação desse tipo. Então, tinha que ser tomada, de fato, uma decisão. O Carnaval no Rio de Janeiro, que é um momento de grande presença de turistas do mundo inteiro, etc., teve um aumento, uma escalada muito grande da violência. Então, não há dúvida que era um momento de absoluta necessidade de fazê-lo. Acho que foi uma decisão correta e que tinha que ser tomada assim. O senhor já tem, pelo menos, alguma perspectiva dos números que serão divulgados? Por exemplo, o desemprego caiu, mas continua muito alto no Brasil. Essa é uma questão que tem que ser administrada. O senhor tem ideia dos números que estão para ser divulgados, se já são melhores em relação à economia? Dá para se ter uma ideia em relação a isso, por exemplo? Sim, já existe um número que foi divulgado essa semana, que é o cálculo do crescimento do produto do PIB calculado pelo Banco Central, que é um índice, chama-se IBCBR, que ele calcula, o Banco Central calcula mês a mês. O mês de dezembro teve um crescimento altíssimo, só no mês de mais de 1%. Então isso mostra uma recuperação fortíssima da economia brasileira já no final do ano passado. E caminhando cada vez mais forte na direção certa. Isso está sendo impulsionado, primeiro, por uma maior confiança na economia, em virtude de todas as mudanças e reformas que estamos fazendo,
Em segundo lugar, inflação baixa, né? A inflação no ano passado foi a mais baixa desde 1998. E mais importante, a inflação para aqueles de renda mais baixa, medido pelo INPC, etc., é a mais baixa da história. Então, tudo isso faz com que haja maior poder de compra, a renda está aumentando. Agora, como você disse corretamente, quando você enfrenta uma situação desse tipo, com milhões de desempregados, etc., a melhora não é do dia para a noite, né? Você pode estragar muito rápido. Para consertar demora um pouquinho mais de tempo, mas está indo muito bem. Nós estamos esperando já a criação de 2 milhões e meio de novos empregos no Brasil no ano de 2018. Isso já está acontecendo e os números de dezembro do Banco Central mostram isso. Não temos ainda os números do emprego, mas o número do crescimento da economia já é impressionante. Relação à inflação, ministro? A inflação está baixa, né? Está abaixo da meta, inclusive. O mercado está revisando para baixo aí a sua previsão de inflação para 2018. Em 2017 foi 2,95, a meta é 4,5, o mínimo definido pelo Conselho Monetário Nacional é 3, foi até abaixo disso. Este ano, os economistas estão prevendo aí cerca de 3,80 de inflação, variando um pouco, dependendo do grupo de economistas que estamos falando. Então, um pouco acima de 3,80, 3,86, outros um pouco abaixo disso. Mas a inflação, portanto, bem abaixo, inclusive, da meta de 4,5. A inflação está bem comportada, está controlada, mas é uma das coisas que estão ajudando o Brasil a crescer esse ano. Eu vou ser mais rápido porque tem que ser assim, porque o ministro tem uma agenda prolongada e a gente começou um pouquinho atrasado a entrevista. Ministro, está diretamente ligado o crescimento, principalmente a questão de redução de juros, o que aconteceu de uma forma recorde, me parece que no Brasil. Mas há sempre contraindicação com os juros mais baixos. O que é que isso significa e por que muita gente está reclamando que essa redução de juros não chegou a preço, por exemplo, de gasolina, de gás e para efeito de pagar a conta de cartão, que as pessoas não conseguem entender como você baixa o juro e quem te cobra não baixa o juro. O senhor explicou tão bem aqui que, olha, eu falei, ministro, está todo mundo dizendo que os preços estão subindo, que tudo sobe, que a inflação está caindo, o senhor me explicou muito bem. Falou, não, da pena, que está subindo menos do que subia antes, continua subindo, mas continua subindo menos. Então, aquela explicação foi muito óbvia. Seria legal que o senhor explicasse esses detalhes que tenho certeza estão aí entre as preocupações dos ouvintes. Bom, Natan, é o seguinte, é exatamente o que você falou. Em primeiro lugar, a inflação, ela existe, a inflação zero, inclusive, é algo que nenhum governo, nenhum país, nenhum Banco Central quer, porque isso cria uma dificuldade muito grande de administração da economia. O Japão, por exemplo, teve, inclusive, um período de inflação negativa, isto é, os preços caíam. Isso parece bom, mas no Japão foi um desastre. Por quê? Porque, como as pessoas esperam que o preço vai cair, a pessoa não gasta, a não ser que seja absolutamente necessário. Por exemplo, para comprar um bem durável, uma geladeira, uma televisão, um liquidificador, seja lá o que for, você não, vou esperar mais um pouco, porque daqui a 6 meses vai estar mais barato. Então, o que acontece? Produz menos. Produzindo menos, o que acontece? Cai as vendas das empresas, as empresas contratam menos ou demitem gente. E aí o país entrou em recessão. Então, por isso é que estabelece uma meta de inflação. No caso do Brasil, é 4,5%, que é considerada a inflação ideal. O ano que vem, nós estabelecemos 4,25%, e para 2020, 4%. Portanto, a trajetória de queda da meta de inflação, que é muito bom para o país. Agora, estabilizando-se à frente num certo número. Não será nunca zero. Então, sempre um pouquinho de inflação, no entanto, controlada, é fundamental para qualquer país. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles fizeram um esforço enorme para não deixar que a inflação fosse para zero ou menos de zero. Agora, em dito isso,
qual é o ponto? Fala, bom, mas o preço de gás subiu. Subiu bastante. Agora, outros preços caíram. Preços de alimentos, muitos alimentos caíram. E diz, bom, mas o gás é muito importante, é verdade, mas ninguém gasta 100% do salário com gás. O que é importante é o conjunto das compras da família, né? E isso está caindo menos e o salário médio está subindo mais do que a inflação. Portanto, o brasileiro, em média, está ganhando poder de compra devagar. Agora, depois de uma crise tão grande, isso demora para ser percebido. O Banco Central baixou a taxa de juros, de fato demanda um pouco de tempo até que isso se reflita em todos os segmentos. Agora, tem uma coisa importante que você mencionou aí, Tatiana, essa questão do cartão de crédito. Isso é uma coisa que cada vez mais precisa ser esclarecido para a população brasileira. Não se deve usar o cartão de crédito como uma forma recorrente de crédito, o tal do crédito rotativo do cartão. Se a pessoa quer tomar o empréstimo, quer comprar alguma coisa financiada, ou compra direto ou compra através de um crédito parcelado no banco. Não usa o cartão, porque o cartão, por razões diversas do mundo inteiro, o crédito rotativo sempre ele tem uma taxa maior do que o crédito normal ou o crédito parcelado. Então é importante levar esta mensagem à população. Portanto, a inflação está sob controle e é importantíssimo que seja mantida sob controle para que a renda vá aumentando cada vez mais. Agora, no momento que o país atingiu aí quase 14 milhões de desempregados, é um respeito àqueles que ainda continuam desempregados, que nós dissermos que a situação continua séria e que nós continuamos trabalhando firme e que isso tem que ter continuidade. O que não pode é se voltar atrás, começar com aquelas políticas que aumentaram o desemprego e a inflação. Então nós temos que prosseguir determinados nessa linha e o desemprego está caindo e vai continuar caindo. Agora, não cai do dia para a noite em lugar nenhum do mundo. É uma crise enorme que o Brasil passou. O importante é que, de fato, cada vez mais a população vai sentir que o desemprego, de fato, está caindo e que a inflação está baixa. Isso é que é importante. Há probabilidade de redução de preço de gás ou de gasolina com o controle do governo? Alguém do setor energético diz que o preço da gasolina é tão alto aqui no Brasil, gente que sai daqui vai para a Venezuela comprar, para o Paraguai, em limite de fronteira. Há possibilidade de redução de impostos sobre combustíveis e sobre gás de cozinha para um preço menor ao consumidor ou não, ministro? Olha, Datena, o que nós estamos procurando fazer é exatamente, inclusive, uma ação do comitê lá, do CAD, prevendo, inclusive, fiscalização de distribuidores de gás, etc., no sentido de que muitas vezes existem acusações de que quando o preço do petróleo sobe no mercado internacional, sobe em consequência o preço do gás, aqui todos sobem. No momento em que cai, a acusação é de que nem todos diminuem o preço de acordo para o consumidor. Então tudo isso está sendo verificado, isso é muito importante. Em dito isso, no entanto, a questão de subsidiar o preço, isto é, o governo pagar a diferença, porque o petróleo custa, se ele sobe de preço, subiu. Então alguém tem que pagar. Ninguém vai nos entregar petróleo de graça. E a Petrobras também tem que extrair petróleo de altas profundidades, que é caro. Então o que acontece? Alguém tem que pagar isso. Aí você citou o exemplo da Venezuela, né? A Venezuela, de fato, é muito barato, só que tem um detalhe. Por que a população da Venezuela está fugindo em massa da Venezuela? Apesar disso, tem lá mais de 1 milhão já na Colômbia. A Colômbia está fechando as fronteiras com a Venezuela. Lá em Roraima, no Brasil, tem mais de 30 mil. Venezuelano fazendo fila, dramático. Fazendo fila para quê? Para entrar no Brasil. Para fugir de lá. Por quê? Porque não tem comida, tá certo? Não tem salário, desemprego altíssimo, e mesmo quem está empregado vai na feira do supermercado, não acha comida, porque o país está quebrado, porque o governo ficou fazendo demagogia de ficar principalmente subsidiando o preço da gasolina e o preço do petróleo. Então, as coisas têm que ser feitas, mas com responsabilidade, fazendo com que
seja respeitada a realidade. E isso é o que está se fazendo. O país tem que ser administrado com seriedade e com responsabilidade, porque senão o povo paga o preço. E a Venezuela está mostrando isso aí. Coisa muito grave que está acontecendo lá. Ô, Ananeri, rapidão, pergunta de ouvinte. Algumas eu já repassei para o ministro aqui, sem dizer quem era, mas já fiz essas perguntas. Alguma que faltou aí, Ananeri, por gentileza, porque o ministro tem agenda para cumprir. Vamos lá, Datena, rapidamente. Bom dia ao ministro. Nosso ouvinte Rodrigo pergunta a ele se é a favor da volta da CPMF. É o nosso ouvinte Rodrigo. Mais um ouvinte aqui, para a gente fazer mais uma pergunta rapidamente. Ministro, se governar é definir prioridades, o senhor acha que vale cortar gastos ou só aumentar impostos? E uma pergunta também foi feita e é feita sempre, né, como foi feita há pouco pelo presidente Michel Temer, se o governo não pode cobrar dos empresários as dívidas da Previdência. Três coisas, né? Em primeiro lugar, o CPMF. No momento, não há necessidade de fazer CPMF no Brasil. O CPMF é um imposto que ele é distribuído em todas as classes sociais e ele pune principalmente aqueles de renda menor, né, que pagam proporcionalmente as suas despesas, portanto, acabam em relação ao próprio salário pagando mais do que aqueles que ganham mais e não há esta necessidade não este ano. Em relação à pergunta de corte de despesa, sim, certamente. O governo está fazendo isso. O corte de despesas é forte, está sendo feito. O valor real de despesas que são controladas pelo Executivo este ano, descontada a inflação, é igual a de 2009, isso de lá para cá tinha crescido muito. Então tem um controle muito forte, um controle rígido das despesas e corte de despesas, sim, isso está sendo feito. Agora, importante dizer aquilo que nós já estamos falando. A grande parte das despesas do orçamento hoje não são controladas pelo governo, porque são principalmente despesas da Previdência e, portanto, são definidas pela Constituição. E isso está aumentando. Então, isso tem que ser enfrentado, tem que cortar essa despesa também para não precisar de aumentar impostos. Mas, como já disse, não vai haver aumento de impostos esse ano e o que estão fazendo é corte de despesas, né? Em relação às dívidas da Previdência Social, sim, isso aí é válido cobrar os advogados, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional trabalham intensamente na cobrança vigorosa dessas dívidas. O que acontece, no entanto, é que conhecemos, vivemos num país democrático, Estado de Direito, e essa dívida tem que ser cobrada na justiça, etc., seguindo todos os procedimentos legais. Além do mais, tem uma outra coisa. Grande parte dessa dívida é de empresas falidas, quebradas. Empresas tipo Varig, VASP, Transbrasil, que já quebraram. Devem fortunas, mas não tem. A empresa já faliu, já demitiu todo mundo, faliu, o sócio já faliu, tudo faliu, então a grande parte da dívida são de empresas já fechadas, inexistentes e etc. Agora, as empresas existentes e que estão em funcionamento, sim, está havendo uma cobrança vigorosa e rigorosa. Ministro, já o novo nome do ministro da Economia para o seu cargo, o senhor participa dessa decisão ou não? Qual decisão, desculpe? Decisão do próximo ministro, já que o senhor deve ser candidato. Sim. Bom, isso aí está um pouco prematuro ainda, né? Dá tempo para a gente decidir isso. Mas, certamente, caso eu decida sair do Ministério para ser candidato, acredito que sim, vamos conversar sobre isso com o presidente Temer. O senhor já conversou ou não? Não. Nem chegamos nisso ainda. Não teria um nome? Não, no momento não. No momento estou centrado aqui, Datena, como eu disse, de fazer esse trabalho aí de garantir que o Brasil continue a crescer e criar emprego e manter a inflação baixa. Goiano não é mineiro, mas só fala quando quer falar. Mas é lógico, você também, né? Bom, ministro, alguma medida a ser anunciada aí importante na área da economia? Podemos esperar alguma coisa nova? O importante agora é prosseguir nessa linha. Nós estamos implantando aí uma série de medidas da maior importância.
Existe uma série de projetos muito relevantes. Um deles, por exemplo, é a chamada simplificação tributária, facilitando a vida das pessoas, né? É um projeto importante da Receita Federal que estamos implantando. Isso vai ser vital, porque as pessoas vão gastar menos tempo para conseguir pagar os impostos e as empresas também, né? E outras coisas, por exemplo, no início do programa, você mencionou aí um pequeno atraso, foi exatamente porque eu estava fazendo o lançamento junto lá com o Ministério da Educação do novo programa FIES, que é o financiamento do ensino superior no Brasil, modernizando e criando condições para cada vez um número maior de pessoas tenham capacidade e possibilidade de entrar no ensino superior e ter um financiamento adequado. Estamos expandindo isso também para o setor privado e cobrando uma maior responsabilidade das instituições de ensino superior. Em resumo, é um programa da maior importância e que eu fico muito feliz de ter participado logo hoje de manhã desse lançamento e que valeu a pena, apesar de que demandou um pouquinho mais de tempo o debate. Ministro, muito obrigado, um bom dia para o senhor. Obrigadão, Datena. Sucesso aí. Vamos todos. Prazerão em falar com o senhor. Sucesso também, que nós precisamos muito que o senhor tenha sucesso da sua pasta aí.